Bem-vindos, pessoal, à nossa terceira aula. Hoje a gente está na parte 2 da aulinha que a gente começou, né, sobre autoionização da água. E hoje a gente vai falar sobre a solução tampão e a equação de Henderson-Hasselbalch. Então, quem não viu ainda a parte 1, veja primeiro, porque lá a gente tratou de conceitos importantes para a gente entender a solução tampão e essa equação. Então, sem mais delongas, o que são os tampões? A gente já deu uma pincelada, né, nas outras aulas. Falei para vocês que a gente ia falar. O tampão, ele é um sistema aquoso que tem por objetivo a resistir às mudanças de pH. Então, a gente abordou na outra aula que no nosso organismo, né, diferentes partes do nosso corpo, órgãos, trabalham com uma faixa específica de pH. Então, o pH do meu sangue não pode ser igual ao pH do meu estômago. E aí, o que acontece? Só que esse pH, ele nunca tá ali cravado, né? A gente viu lá que o pH do sangue é 7,4, mas ele não tá sempre 7,4. Existe ali uma pequena variaçãozinha que tá ocorrendo. Então, ele pode ficar um pouquinho mais ácido ou um pouquinho mais básico. E por que que não acontece, né? Por exemplo, aqui no nosso sangue de haver uma queda brusca de pH, ou então um aumento muito grande, justamente porque nós temos tampões. E esses tampões, o objetivo deles é resistir às variações de pH quando nós acrescentamos, quando ali aquele sistema, aquela solução, vai ser acrescentada uma pequena quantidade de ácido ou de base. E prestem atenção aí no que está destacado, né? Então, um sistema aquoso, o que está escrito aqui, resistir a mudanças de pH. Então, o sistema tampão, ele impede variação de pH? Não. Sempre que a gente está falando de tampão, a gente está falando de resistir a mudanças. Então, se a gente não tivesse, imagina que uma solução tampão, e imagina aqui do meu outro lado um líquido sem uma solução tampão. Imagina que aqui na solução tampão eu acrescentei um ácido. E aqui teve sim uma variação de pH. Só que foi uma variação pequena. Por quê? Porque eu tinha uma solução tampão para resistir a essa mudança. Só que aqui nessa minha outra solução, eu não tinha nenhum sistema tampão. E aí eu acrescentei aquele ácido. E o que foi que aconteceu? Houve uma queda muito brusca no meu pH. Por quê? Porque aquele ácido vai se dissociar, vai liberar os prótons H+, e eu não tenho nada para reagir com esse ácido para resistir a essa variação. Então, o sistema tampão, ele vai sempre atenuar essa variação. Não é que o pH não vai variar, ele vai variar. Mas ele vai variar muito menos do que se eu não tivesse ali nenhum tampão para tentar impedir essas variações, tranquilo? E aqui, ó, é outra definição, né? O tampão, ele vai ser formado pelo quê? Por um ácido fraco. Então, eu tenho um ácido e eu vou ter a sua base conjugada. Lembra que eu falei pra vocês? Sempre que eu penso numa substância que é ácida, aqui de um ladozinho da reação, quando ela libera o seu ácido, o seu próton H+, do outro lado da reação, ela pode atuar como uma base. Então, aqui a gente vai ver os exemplos, no caso aqui da solução tampão, em que nós vamos ter o ácido fraco e a sua base conjugada, ou seja, aquele ácido, depois que ele perdeu o seu próton H+, ele vira uma base conjugada. E aí a solução tampão vai ter tanto o ácido em si, como a base conjugada, ou seja, a sua forma desprotonada. E o que é interessante a gente reparar? Por que tem que ser um ácido fraco? A gente vai ver aqui, lá mais pra frente, quando a gente falar de pKa, mas eu já vou adiantar um pouco, que ácido fraco é aquele que se dissocia pouco. Então, se eu tenho um ácido que é forte, quer dizer o quê? Que ele libera muitos prótons H+. Mas o ácido fraco é aquele que libera poucos íons H+. E por que aqui é importante ser um ácido fraco? Porque você pensa, se o objetivo do tampão é resistir a essas mudanças de pH, se esse ácido aqui ele fosse forte, o próprio ácido da solução tampão já ia provocar mudança no pH, já ia provocar uma mudança brusca. Porque se ele é forte, então ele já ia liberar muitos prótons H+. Então, por isso que ele precisa ser fraco. E por que eu tenho que ter tanto o ácido fraco como a base conjugada? Porque caso eu adicione a base, ou seja, o OH-, o que é que vai acontecer? O meu ácido fraco ele vai se dissociar, e aquele H+ que ele liberou, porque o ácido libera H+,
vai se associar com essa base aqui e vai formar o quê? Água. Então, H+, mais OH- forma água. Todo o próton liberado aqui vai se associar com esse OH-? Não, porque como a gente falou o quê? O tampão ele não vai impedir a mudança de pH. Vai haver uma mudança, mas vai ser uma mudança menor do que se não tivesse tampão. Então, uma parte aqui desse ácido que se dissocia, caso eu adicione uma base, uma parte do próton H+, se associa com o OH-, que está representando aqui a base adicionada, e se une para formar água. E aí, a gente tem ali uma atenuação dessa variação do pH. Então, por isso que eu tenho um ácido, porque se eu adicionar uma base, o H+, que o ácido liberou, vai reagir com a minha base, né? E vai se transformar em água. Mas, caso eu adicione um ácido, o que é que vai acontecer? A minha base vai se associar com aquele ácido que foi adicionado. Então, tá ali a solução, eu adicionei um ácido, a minha base conjugada vai fazer o quê? O que é o conceito de base? Não é aquela que recebe prótons H+, né, que é o aceptor dos prótons? Então, a base da minha solução tampão vai se associar com aquele ácido, né, com aquele H+, que foi adicionado à minha solução, e vai também resistir a essa variação do pH. Então, toda a base que foi adicionada vai se juntar, todo o ácido que eu adicionei vai se juntar com a minha base conjugada da minha solução tampão? Não. Relembrando para vocês que vocês precisam entender isso. O tampão não vai impedir a variação de pH. O pH ele vai aumentar ou diminuir dependendo se você adicionou ácido ou se você adicionou base. Essa variação ela vai existir. Só que como eu tenho aqui o ácido fraco e a base conjugada, essa variação é menor. Então, variação tem, só que é uma variação pequena, tranquilo? Então, tampão são os sistemas aquosos, resistem a essas mudanças, e eu vou precisar do quê? De um ácido fraco e da sua base conjugada. O ácido, para caso eu adicionar uma base, o ácido dissocia e o H+ vai interagir com aquela base. E a base, porque caso eu adicione um ácido, a minha base conjugada vai interagir com aquele íon H+, tranquilo? E aí eu coloquei aqui para vocês, né? As nossas células, né, do nosso organismo produzem ácidos constantemente. Então, o corpo ele já sabe como lidar com a produção de ácidos. E aí a gente tem 3 sistemas de tamponamentos primários. O mais conhecido, né, que a gente fala bastante, o sistema tampão do bicarbonato, que a gente até viu na aula passada. Eu mostrei para vocês o CO2 se ligando com a água, formando H2CO3, e o H2CO3 se dissolve em H+, né, se dissocia em H+, e o íon bicarbonato. A gente tem o sistema tampão fosfato e as proteínas, né? Os resíduos de aminoácidos, eles podem, de alguns aminoácidos, podem interagir com os íons H+, e podem atuar como tampões. Então, aqui mostrando de novo para vocês, né? O CO2 interagindo com a água, formando o ácido carbônico, né, o H2CO3. E aí a gente tem o íon bicarbonato e os íons hidrogênio. Então, imagina aí que no nosso organismo teve ali um aumento, né, da produção, da liberação dos íons hidrogênio. Lá no nosso sangue, né, esse íon bicarbonato, ele pode interagir com esse H+, para formar ácido carbônico. E aí a gente vai ter o quê? A formação de CO2 e água. E o CO2 a gente pode fazer o quê? Expelir. Então, bota para fora. Que é uma representaçãozinha, né, do processo de glicose ou de respiração aeróbia. A gente tem a oxidação da glicose. Aqui, a glicose, como a gente viu, a oxidação dela libera CO2. Esse CO2 pode se unir à água por meio da ação da anidrase carbônica, formar aqui o ácido carbônico, que depois pode formar o íon bicarbonato e o íon H+. Esse íon H+, ele pode interagir ele interage com a hemoglobina. Lá nos pulmões, esse íon H+, ele deixa a hemoglobina e vai se juntar com o bicarbonato, aquela mesma historinha, para formar ácido carbônico, libera o CO2 e a água, né, pode voltar para a circulação. Então, o íon bicarbonato é muito importante para
para impedir essa variação de pH, né? Para resistir essa variação de pH, porque o bicarbonato, que aqui funciona como a base, por que é base? Porque é ele que recebe aqui, ó, o próton H+, certo? Aqui um outro exemplo, ó, do H+ sendo expelido de modo mais direto na urina, né? Só para ilustrar. E aqui o sistema tampão do fosfato. No caso do fosfato, ele vai interagir com o monohidrogênio fosfato, ó. Então, no caso aqui, o monohidrogênio fosfato vai ser o quê? A base. Por quê? Porque é ele que vai receber esse próton H+ aqui. Então, o monohidrogênio fosfato interage com o H+ e forma dihidrogênio fosfato. E como eu falei para vocês, as proteínas, né? Eu acabei de mencionar aqui a hemoglobina. A hemoglobina pode se ligar com os íons H+, tranquilo? E aquilo que a gente estava falando, né? Eu deixei aqui nos slides no final, mas acabei comentando logo no início. Mas vamos relembrar, o tampão resiste à variação de pH, ele não impede. Então, se eu adicionar um ácido fraco, né, ou uma base fraca, a minha solução ali vai ter sim variação de pH, mas vai ser menor do que se não tivesse nada, não tivesse tampão para impedir. E lembra que eu falei aqui para vocês, ó, eu destaquei pequenas quantidades. A gente não pode esperar, já pensou se tá aqui, que o seu sangue está circulando, aí você injeta, né? Vamos pensar aqui, alguém injetou um ácido fortíssimo na sua circulação. Não tem íon bicarbonato que dê jeito, porque é uma quantidade ali grande e ainda de um ácido forte. Então, a gente está pensando aqui, quando a gente fala no nosso organismo, por que o nosso sistema tampão ele é muito efetivo? Porque essas mudanças nas concentrações, né, de H+, por exemplo, são mudanças ali pequenas, que o corpo consegue lidar. Mas se eu fosse injetar um ácido, né, uma quantidade aí de um ácido forte grande, o sistema tampão, né, todos os sistemas tampão não dariam conta, certo? Então lembrem disso, são quantidades pequenas. E, ó, sempre que for adicionar, né, o pH irá se alterar, no entanto, a alteração é menor do que se não houvesse o tampão. Já falamos disso. E aí, acabei de falar também. O tampão vai deixar de funcionar se você acrescentar muito ácido ou base. E chega um momento que ele já não vai atuar eficazmente. Eu gosto de pensar na analogia, pensa que você tem aqui uma torneira que está pingando, né? Ou então uma rachadura, por exemplo. Tem que vamos dizer que tem a rachadura na parede e aí tá caindo um pouquinho de água. Se você botar lá a mão para tampar, você consegue impedir que boa parte da água caia, certo? Pode até pingar um pouquinho ainda pela sua mão, mas o fato de você estar segurando ali tá impedindo que caia muita água. Mas imagina agora que essa rachadura ficou do tamanho aqui, ficou enorme, ficou bem grande. A sua mão agora ela já não adianta. Então é o mesmo com o tampão. Se eu adiciono um pouquinho de um ácido ou uma base, o tampão vai lá e consegue manejar essa variação de pH, certo? Do qual você coloca a mão para a torneira, né, parar de cair água ou para tentar conter ali um vazamento. Mas se a rachadura, né, da onde está saindo aquela água, o orifício de onde está saindo aquela água, ficar muito grande, não adianta mais você colocar a sua mão. Você não vai impedir aquele fluxo grande de água. Que é a mesma ideia de você colocar muito ácido ou muita base. Chega um ponto em que o tampão ele não é mais efetivo, ele não vai ser mais eficaz. Certo? E aí sim, nós vamos ter alterações no pH que vão se tornar bruscas. E aqui, já que a gente já entendeu isso, que é o tampão, a gente vai pensar agora, sobre qual momento o tampão ele é mais efetivo, né? Considerando que a gente não vai acrescentar muito ácido nem muita base, né? E o tampão vai conseguir atuar, a gente vai descobrir qual é o valor do pH da solução tampão em que ele é o mais efetivo possível. Então, eu tenho uma solução tampão e eu sei que ela vai ser... Existe um momento ali, uma certa quantidade de ácido, uma certa quantidade de base, em que o meu tampão está ali no melhor momento, é a condição ideal para ele conseguir tamponar. Só que antes da gente entender isso, a gente tem que falar do pKa. Para relembrar o que é esse conceito, que vocês vão ver que vai se assemelhar com o conceito de pH. Então, nós vamos falar isso depois que a gente entender o pKa. Vamos lá.
Na aula passada eu mostrei isso aqui para vocês, então a gente lembra que é uma reação reversível, né? Tem as duas setinhas. Quando a reação reversível entra em equilíbrio, o que é que acontece? A taxa de formação dos produtos é igual à taxa de formação dos reagentes, né? Taxa de formação no sentido direto é igual no sentido inverso. E aqui é a nossa constante de equilíbrio, né? A multiplicação entre os produtos elevados ao seu coeficiente estequiométrico sobre a multiplicação dos reagentes elevados ao coeficiente estequiométrico. Nós vimos, então, tudo isso. E aí, a gente falou, né, o que é a constante de equilíbrio, a gente já viu. Quando a gente está falando de uma reação de ionização, a gente também viu isso aqui. O que é ionização? É quando eu tenho ali aquela substância, aquela molécula, e ela vai se separar formando íons, ou seja, houve uma dissociação, uma separação, e houve formação de íons, que foi o exemplo que a gente viu de quem? Da água, né? H2O, a gente viu que se separou, formou H+, e OH-. Quando a gente fala de reações de ionização, a constante de equilíbrio ela vai ganhar um nomezinho específico, um sinônimo, que vai ser o quê? Constante de ionização ou constante de dissociação ácida. Então, a gente lembra que vocês viram? Alguns livros trazem só o K e outros trazem um K é K, né? Constante de equilíbrio. K é K não, K é Q. Constante de equilíbrio. Ka nada mais é do que um outro nome para constante de equilíbrio, só que constante de equilíbrio de quem? Das dissociações ácidas, ou seja, quando eu tenho um ácido que está dissociando, que está liberando o seu próton H+. Lembra? Ácido é aquele que doa próton H+. Se eu estou falando de dissociação, eu estou falando de separação, ou seja, o meu ácido está doando o seu próton H+. Então, Ka é o nome da constante de equilíbrio para as reações de ionização, né? É um sinônimo. E ionização é o quê? Formação de íons, né? Os íons, aquela molécula ali, os átomos vão se separar e vai ter a formação de íons. E aqui, ó, prestem bem atenção nessa imagem. A gente vai ter aqui o HA representando um ácido. E a equação vai representar o quê? A dissociação desse ácido, ou seja, a separação. Então, o meu HA, quando ele se dissocia, ele libera H+, por isso que eu sei que ele é um ácido, porque ele doou o próton H+, e formou aqui A-. Quem é esse A-? É a sua base conjugada. Lembra que eu falei para vocês? Quando o ácido ele doa o seu próton H+, no outro lado da reação ele vai ser o quê? A base conjugada. Então, quando eu vejo aqui a reação nesse sentido, HA formando H+ e A-. O HA é o quê? É o ácido. Só que se eu olhar a reação no sentido inverso, o A+ aqui, ele não vai receber esse próton H+. Quem recebe o próton H+ é o quê? É a base conjugada. Então, por isso que a gente sempre fala fala ácido e base conjugada, né? E como vai ser aqui a constante de equilíbrio? A mesma coisa, ó. Constante de equilíbrio, só que está escrito aqui como Ka, porque representa a dissociação do ácido. A gente viu aqui, ó, a formulazinha da constante de equilíbrio. O produto aqui, né, a multiplicação entre dos produtos, no caso aqui H+, o coeficiente estequiométrico aqui é 1. Então, elevado a 1zinho aqui, elevado a 1 é sempre ele mesmo. Que multiplica a constante do quê? Da base conjugada aqui do meu A-, elevado a 1 também, sobre a concentração do ácido. Então, aqui, ó, nada novo, gente. Eu só falei de outros nomes. Nada que a gente já não tenha visto. E aqui o que eu já tinha adiantado para vocês. O que é um ácido forte e o que é um ácido fraco. Se a definição de ácido que a gente está trabalhando é da substância que libera próton H+, né? O ácido forte vai ser aquele o quê? Que libera mais prótons H+. Então, quanto mais prótons eu conseguir liberar, mais forte eu sou. E, né, pela lógica, se um ácido é fraco, ele libera poucos H+, tranquilo? Então, o ácido forte dissocia muito, ou seja, se o meu ácido é forte, se esse HA aqui ele é forte, ele vai se separar em uma alta taxa, ou seja, H vai se separar de A. Vai haver a liberação do próton H+, e a formação da base conjugada. Mas se esse H aqui for um ácido fraco, ele não vai se dissociar muito. Quando eu ver lá quando eu olhar para a minha solução, eu vou saber que tem mais ácido do que propriamente prótons H+. Por quê?
Porque o meu ácido é fraco, ele não se separou muito, ele não liberou muitos prótons H+, certo? Então, numa reação de um ácido forte, eu vou ter mais o quê? Mais próton H+, do que propriamente o ácido. Porque o quê? A tendência é dissociar muito. Mas numa reação aqui de um ácido fraco, quando eu observar lá, analisar minha solução, o que é que eu vou perceber? Que tem mais ácido do que próton H+. Por quê? Porque o meu ácido ele não dissocia muito, dissocia pouco. E aqui agora é o pulo do gato, que é o que costuma confundir. Deixa eu ver até, eu acho que eu coloquei aqui. Pronto. Que é o que costuma confundir. Eu coloquei no canto errado, eu vou começar aqui, depois eu volto pra lá. Que é o que costuma confundir as pessoas. A gente acabou de ver o que é o Ka, que é a constante de equilíbrio para as reações de ionização. É só um sinônimo de constante de equilíbrio para as reações de dissociação dos ácidos, certo? E aí, o que é que o Ka tem a ver com o pKa? Muito simples. Na aula passada, muito simples, mas tem que prestar atenção. Na aula passada, a gente viu o quê? A gente falou de pH. E se você tá bem atento na aula, você tá percebendo o quê? pH, pKa, né? É a mesma coisa. O que é o pKa, gente? É o logaritmo aplicado ao Ka. Do mesmo jeito que eu falei para vocês lá na outra aula, que a gente usa a escala de pH, porque a concentração dos íons hidrogênio, né, são valores muito extensos, ficaria inconveniente da gente falar daqueles números muito grandes. O que foi que alguém que teve a ideia genial de fazer? Vamos aplicar o logaritmo à concentração dos íons hidrogênio. A gente vai obter um valor de pH, ou seja, a gente vai ter uma escala logarítmica. E aí os valores que a gente vai obter são valores mais fáceis de se trabalhar. Então, a mesma coisa foi feita com o Ka. Eu aplico o logaritmo ao Ka, e aí eu posso falar então de quê? De pKa. Eu não vou mais falar do valor do Ka, eu falo de pKa. Por quê? Porque é mais fácil, é mais conveniente, tranquilo? Porque esse Ka aqui seriam valores quebrados, valores extensos, não é legal. Então, ó, do mesmo jeito que pH é menos log da concentração dos íons hidrogênio, o pKa é menos log de Ka, ou seja, menos log da constante de equilíbrio das reações de ionização, tranquilo? E aqui só para mostrar para vocês, né, a lógica matemática. Aquela mesma regrinha que eu mostrei para vocês, isso aqui é regra de log, né? Menos log de x pode ser escrito como log de 1 sobre x. Usando essa regra, eu posso dizer o quê? Que pKa é menos log de Ka. Então, pKa é log de 1 sobre Ka. E aqui é a mesma coisa que eu falei para vocês. Lembra que eu disse? Gente, o pH é inversamente proporcional à concentração dos íons hidrogênio. Então, se eu tenho poucos íons hidrogênio, o meu pH é o quê? Alto. Poucos íons hidrogênio, pH alto. Se eu tenho muitos íons hidrogênio, pH é o quê? Baixo. Justamente porque quando a gente aplicou o logaritmo, acontece essa inversãozinha. Então, do mesmo jeito que acontece com o pH, vai acontecer aqui com o pKa. pKa e Ka são inversamente proporcionais. Então, quando eu estou falando de um Ka alto, o que é que vai acontecer com o pKa? Vai ser baixo. Se eu estou falando de um Ka baixo, o pKa vai ser o quê? Alto. Isso daqui é fundamental. Porque se você entender o conceito de Ka, você precisa saber só o quê? Que Ka é a constante de dissociação. Então, ela vai me mostrar se o meu ácido tem a tendência de se separar bastante, de liberar muitos prótons H+, ou se o meu ácido ele é fraquinho, ele mal libera próton H+. É isso que o Ka me diz. Não é uma constante de dissociação, de separação? Então, o Ka alto quer dizer o quê? Meu ácido é forte, ele libera muitos prótons H+. Se o meu Ka é baixo, ácido fraco, libera poucos íons H+. Então, eu tenho que entender isso daqui. Se eu entender o que é o Ka, eu vou saber que o pKa é o quê? É só o logaritmo que foi aplicado ao Ka. E por conta disso, o pKa é inversamente proporcional ao Ka. É a mesma coisa do pH. O pH foi só ali uma escala logarítmica aplicada aos íons hidrogênio.
Quando eu sei a concentração dos íons hidrogênio, é isso que importa, eu saber a concentração dos íons hidrogênio. Por que que eu aplico o logaritmo para virar pH? Porque quando eu aplico o logaritmo, fica mais fácil de trabalhar com os números. Mas o que é importante mesmo é entender qual é a concentração de íons hidrogênio. Entendem? Então, se você entende o que é o Ka, você sabe que o pKa é apenas uma aplicação do logaritmo e que os dois vão ser inversamente proporcionais. E aqui, ó, acabei de falar para vocês, né? Eu vou deixar aqui nos slides que vocês podem sempre relembrar. Quanto menor a concentração, maior dos íons hidrogênio, maior o pH. Quanto maior o pH, quanto maior a concentração de íons hidrogênios, menor o pH. A mesma lógica de inversão. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. A mesma coisa para o pKa. Quanto menor o Ka, ou seja, o ácido fraco, maior o pKa. Quanto maior o Ka, ácido forte, menor o pK. A mesma coisa. E aí aqui eu vou voltar pra vocês verem melhor aqui, ó. Por que é basicamente tudo que eu falei, só que eu vou mostrar pra vocês através da fórmula. Porque a gente lembra da matemática, né? Se vocês esquecerem, digamos assim, olha pra fórmula que dá pra entender. Aqui a gente tem a fórmula o quê? Da constante de dissociação, né? A constante de equilíbrio, só que como a reação de ionização, né? Ou seja, dissociação, tá falando de ácidos. Então, o meu K tá dizendo o que aqui, ó? A multiplicação entre a concentração de íons H+, vezes a base conjugada sobre a concentração do ácido. Se o meu K é muito alto, o que é que isso quer dizer? Que eu liberei muitos íons H+, ou seja, a concentração dos íons H+, é alta. E, por consequência, para eu ter muitos íons H+, não tem que muito H ter se separado? Ou seja, muito do meu ácido não teve que se dissociar? Se muito do meu ácido se dissociou, se separou, o que é que aconteceu com a concentração do meu ácido na solução? Ela diminuiu, não foi? Então, se o meu ácido é forte, ele separa geral, né? Se dissocia bastante. Isso faz o quê? Com que a concentração na solução dele caia. E, em compensação, se dissociou, liberou o quê? H+. Então, a concentração de H+, faz o quê? Aumenta. E aí é que entra a questão da matemática. Vocês vão lembrar lá que se eu aumentei aqui o valor de cima e diminuir o valor de baixo, essa combinação aqui de aumentar esse valor e ainda diminuir esse, tá fazendo o que com esse valor aqui? Tá aumentando. Entende? Então, é aqui que a gente lembra lá aquelas regrinhas de matemática. E é por isso que o Ka alto vai ser um ácido forte. Porque a própria equação aqui, quando eu olho para ela, quando eu olho aqui para essa constante, ela tá me mostrando que o Ka é alto e que o ácido é forte. Porque eu vi o quê? O que foi que eu observei na solução? Tem muitos prótons H+, e tem pouco ácido. Opa, o que é que isso quer dizer? O meu ácido se dissociou muito. Quem é que se dissocia muito? Ácido forte, né? Liberou muitos prótons H+. O mesmo raciocínio aqui para o lado. Se eu olhei lá para a minha solução, vou analisar aqui, fiz uma solução e tal, botei ali, reagiu, vou observar o que é que aconteceu. Eu vi que tem muito do meu ácido ainda na minha solução. Vixe, está lotado de ácido aqui. Tinha esse tantão e agora tem quase a mesma quantidade, não mudou muito. E a concentração dos íons hidrogênio também não mudou muito, ainda tem muito pouco. O que é que isso está me dizendo? Que o meu ácido é fraco. Ou seja, diferente do ácido aqui do lado, que dissociava muito, esse ácido aqui dissociou pouco. Por isso que ficou o que na solução? Muito ácido ainda, porque não houve essa dissociação. E, por consequência, se não houve muita dissociação, a concentração dos íons hidrogênio é o quê? Muito baixa. E aí, de novo, como é que eu, pensando aqui matematicamente, lembra lá daquelas regras lá do colégio, né? Se esse valor aqui da multiplicação tá diminuindo, e esse daqui, né? Esse valor aqui de cima é muito baixo, e esse valor aqui de baixo é muito alto, consequentemente, esse valor aqui vai ser o quê? Vai ser muito baixo, né? Lembra, os de cima aqui, desse lado e desse lado, são diretamente proporcionais. E os que estão aqui se cruzando, né? Aqui, ó. Nesse sentido, eles são inversamente proporcionais. Então, consequentemente, se eu diminuo aqui esse valor aqui de cima, no caso aqui o H+, e eu aumento esse valor aqui de baixo, o meu resultado, a minha resposta vai ser um valor baixo. Então, por conta disso, esse K aqui
Quando eu olho aqui para essa fórmula, eu vejo que o Ka é baixo e logo o meu ácido é fraco. Então, gente, tenham essa frase aqui, ó, em mente. O Ka, ele me informa, ele me diz se o meu ácido ele tem uma tendência grande ou pequena para doar o íon H+. Ou seja, se ele dissocia com facilidade, dissocia muito e libera muitos íons H+, portanto é um ácido forte, ou se ele não dissocia muito, dissocia pouquinho e aí não libera muitos prótons H+, então ele é o quê? Um ácido fraco. Pronto. Entendendo o conceito de Ka, vocês só vão aplicar aquela questão lá do logaritmo, aquele raciocínio de inverter. Porque a gente viu que o logaritmo faz o quê? Ele está invertendo as coisas, né? Ele está deixando inversamente proporcional. Então, a gente já viu isso aqui, vamos seguir, ó. Cadê? Aqui, ó. Quanto menor o K, se quando eu aplico o logaritmo fica inversamente proporcional, o que é que aconteceu com o valor de pKa? Ficou alto. Então, quando eu tenho um Ka baixo, ou seja, o meu ácido fraco, o pKa dele é o quê? É alto. Quando o Ka, ou seja, o ácido é forte, se dissocia muito. Quando o Ka é alto, o pKa dele é o quê? É pequenininho. Então, sempre lembrem dessa regrinha. Vixe, a questão aqui me deu 2 pKas. O pKa aqui desse ácido 1 é maior do que o pKa do ácido 2. Só que aí vocês lembram, quem tem o maior pKa sempre são os ácidos mais fracos. Então, se o pKa do ácido 1 é maior do que o pKa do ácido 2, isso quer dizer o quê? Que o ácido 1 é mais fraco do que o ácido 2. Por quê? Porque quando eu inverto aqui o pensamento, quando eu passo a pensar em Ka, eu sei que o maior pKa vai ser o Ka mais fraco, né? E o menor pKa vai ser o Ka mais forte. Então, é só isso. Entendam o valor de pKa, entendam o que é pKa, e aí quando vocês virem as questões falando de pKa, vocês vão entender que foi só ali aplicado o logaritmo e se inverteu ali, criou-se uma relação de valores inversamente proporcionais, que é o que acontece no pH. Só que quando no pH a gente é mais acostumado a falar e a gente não tem tanta essa dificuldade de entender, mas quando chega no pKa e no Ka, fica um pouquinho mais complicado. Mas eu acredito que ficou mais claro agora, né? Me contem aqui depois se vocês conseguiram compreender, se ficou claro o que é o pKa e essa relaçãozinha com o logaritmo, certo? E agora sim vamos chegar na equação